Diferentemente de outros casos no canal, hoje falaremos de uma história que teve um final feliz depois de 32 anos. O que você faria se o seu filho desaparecesse praticamente na sua frente? E por quanto tempo você ainda teria a esperança de encontrá-lo? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui no canal em que falamos sobre casos e mistérios que aconteceram em países da Ásia. Olha só, em breve eu terei grandes novidades para as pessoas que gostam desse quadro, então assim, fiquem atentos. Eu sempre deixo de aviso no começo do vídeo que esse quadro trata temas um pouco mais adultos e que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar aqui. Eu acho que podemos todos concordar que o ano de 2020 foi difícil para a maioria das pessoas. É aquela música Looking for 2020. Mas para uma família em especial, a família Jang-ji, foi um momento de muita esperança restaurada. Isso porque o filho deles foi encontrado depois de 32 anos desaparecido. O que aconteceu no dia do desaparecimento, quem o levou e como ele foi encontrado. Toda a saga dessa família começou no dia 17 de outubro de 1988, na cidade de Xi'an, na China. Eu peço desculpas desde já se eu pronunciar o nome das pessoas errado, ok? A família era formada pela mãe, Li Jingji, o pai, Mao Jiangji, e o filhinho de 2 anos do casal, Mao Yin. Segundo a descrição da própria mãe, Mao Yin era uma criança muito bem comportada, esperta, obediente e sensível. Ele não gostava de chorar, era radiante e adorável, ele era o tipo de criança que todo mundo gostava quando o via. Como eles queriam que o filho crescesse e fosse muito bem sucedido, eles até deram o apelido de Jiajia, que significa o grande. Eles eram pais extremamente amorosos, eles davam tudo que podiam pro pequeno Mao Yin, especialmente porque ele era filho único. E naquela época a China estava no auge da política do filho único. Momento história agora para vocês, porque esse canal também é cultura. A China é o país mais populoso do mundo e atualmente tem 1,44 bilhão de habitantes. Para vocês terem uma noção, o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo e tem apenas 211 milhões de habitantes. A China tem quase 7 vezes mais gente do que a gente. Mais gente do que a gente. É muita gente! Então, lá por 1970, o governo chinês instaurou a política do filho único como uma tentativa de diminuir o crescimento populacional do país. Segundo essa lei, os casais não podiam ter mais de um filho por família, assim, ou eles pagavam multas muito altas. Claro, tinha algumas nuances, mas assim, não vem ao caso. Essa lei foi abolida em 2015 e trouxe muitas consequências negativas para o país. E eu não tô contando isso só como lição cultural para vocês, não. É importante para vocês entenderem o caso. Em 1988, a mãe Li trabalhava numa exportadora de grãos e toda vez que era época de colheita, ela tinha que viajar até o interior do país atrás de fornecedores. E quando ela ia viajar, o Mao Yin ficava 100% sob os cuidados do pai, o que não era problema nenhum. E no dia 17 de outubro, ele fez a mesma coisa que fazia sempre. Ele saiu do trabalho e foi até a creche do seu filho para buscá-lo. Só que no caminho para casa, o Mao Yin reclamou que estava com sede e o pai decidiu parar no estacionamento de um hotel para ir buscar um copo de água para o filho. Só que em vez de levar o menino com ele até o lobby do hotel, ele deixou o menino no carro porque ele pensou, eu só vou entrar lá por 2 minutos e já volto. Só que esses 2 minutos foram suficientes para o menino desaparecer por completo. A mãe, que estava numa dessas viagens a trabalho, recebeu uma mensagem do chefe dela dizendo que era para ela urgentemente voltar para Xi'an. Naquela época, as telecomunicações não eram muito avançadas, então tudo que eu recebi foi um telegrama com 6 palavras. Emergência em casa, volte agora mesmo. Eu não sabia o que havia acontecido. E quando ela chegou em casa, ela recebeu a notícia devastadora que o filho dela tinha desaparecido. E no começo, a ficha dos pais não tinha caído 100%, seja porque na década de 80 as pessoas eram um pouco mais inocentes, tinham mais fé no sistema de que a polícia ia conseguir encontrar o filho deles, mas os pais contaram que estavam com a esperança de que o Mao Yin só tinha ficado entediado e saiu do carro andando sozinho e que alguém ia conseguir encontrar ele na rua e ter a boa vontade de levar para uma delegacia de polícia. Mas assim, era um menino de 2 anos, o quão longe ele poderia ter ido sozinho. E eu não culpo os pais de maneira alguma, eu acho que é uma situação muito delicada, que a gente sabe que acontece esse negócio de desaparecimento de crianças, mas talvez quando acontece com a gente não queira acreditar que possa ter acontecido uma coisa pior.
Então, assim, normal que os pais tenham essa esperança de que nada ruim tenha acontecido com o filho, mas talvez tenha sido um erro da polícia de tratar o caso da mesma forma. Isso porque eles começaram a procurar o Maureen imediatamente, sim, mas eles não estavam tratando o caso como um possível sequestro. Pelo que eu vi na internet, a maioria das buscas nessa primeira semana foram bem, vamos olhar ao redor do hotel, vamos conversar com as pessoas que estavam aqui no local, com a esperança de que o menino só tinha saído andando sozinho. E não estava tratando da ameaça de ter alguma pessoa terceira com más intenções com a criança. Mas os dias foram se passando e nenhum bom samaritano apareceu na delegacia com o menino. Quando se passou uma semana, foi aí que o desespero realmente assim bateu nos pais, porque uma criança de 2 anos e 8 meses não conseguiria sobreviver sozinha por todo esse tempo. Tudo indicava que alguém realmente tinha levado o Maureen, seja diretamente de dentro do carro no momento em que o pai entrou no hotel, ou se o Maureen saiu do carro sozinho e alguém viu essa oportunidade e levou o menino. Enfim, a polícia começou uma busca mais minuciosa que se estendeu não só apenas à cidade de Xi'an, mas a toda a província, então eles estavam trabalhando com a polícia local de outras cidades. E a família também estava doida atrás desse menino, parece que eles imprimiram 100.000 folhetos e distribuíram em locais de alta circulação da cidade. Eles foram em programas de TV, colocaram anúncios nos jornais. E a um certo ponto, a mãe já estava ocupando 100% do seu tempo, quando ela não estava trabalhando, buscando o filho. Então ela decidiu pedir demissão do trabalho para ela poder se dedicar 100% às buscas. Parece que é comum quando um filho desaparece que a família se desmanche, e infelizmente foi isso que aconteceu nesse caso. A mãe começou a culpar o pai pelo que aconteceu naquele dia, afinal o Maureen estava sob os cuidados dele. E nessa época ela estava até evitando ir para casa, quando ela não estava fazendo buscas pelo filho, ela ia direto para casa da mãe dela, porque ela não conseguia encarar a casa nem o marido. Depois ela tentou perdoar o marido, porque se os dois procurassem juntos pelo filho, talvez tivesse mais chances deles encontrarem algo assim. Mas com o tempo, tudo que restou da relação dos dois era tristeza e eles não conseguiam falar sobre qualquer outra coisa que não fosse o Maureen. Então eles decidiram se divorciar 5 anos depois do desaparecimento. E eu também acho que é responsabilidade minha, contando essa história, de pedir que vocês não fiquem de nenhum lado específico. É uma situação muito dolorosa para os dois. Eu vejo o ponto da mãe de, assim, querer achar culpados por causa da dor dela. E eu também vejo o lado do pai, que talvez ele tenha sido inocente de deixar o filho no carro. Não acho que seria justo botar a culpa dessa situação em um deles e não no culpado, a pessoa que levou a criança, né? De qualquer forma, a Lee nunca parou de procurar pelo Maureen. E foram centenas de pessoas ligando, dizendo que tinham visto um menino parecido com o filho dela. Afinal, o caso estava muito famoso lá na China. E toda vez que alguém chegava com uma nova pista, a Lee viajava para as outras cidades atrás de respostas para ver se era realmente o filho dela. No mesmo ano do desaparecimento, 1988, uma pista muito boa tinha aparecido. Uma pessoa informou que um casal tinha acabado de adotar uma criança muito parecida com o Maureen, exatamente na cidade de Xi'an. O casal não era da cidade, então ali descobriu, não sei como, o endereço do apartamento que esse casal tinha alugado na cidade de Xi'an, só que quando ela foi lá, eles não estavam mais. O proprietário que tinha alugado esse apartamento contou que o casal tinha saído 2 dias antes e foram para outra cidade. E soa bastante suspeito, né? Porque como o caso estava super famoso lá na China, faz sentido que eles talvez estivessem fugindo. Então a Lee viajou imediatamente para essa outra cidade e foi indo de hotel em hotel da cidade em que possivelmente eles estariam hospedados. Ela virou a noite fazendo isso e quando ela finalmente entrou em um dos hotéis e perguntou para a recepcionista do lobby sobre o casal, ela informou que sim, os dois estavam hospedados naquele hotel, mas que eles tinham acabado de sair. Então fica cada vez mais suspeito, por que esses dois estão migrando de cidade? Daí ela foi lá mais uma vez atrás das pistas desse casal direto. Ela ficou 2 dias quase sem comer e sem dormir, o que é muito triste. Ela foi até a casa dos pais do marido desse casal, mas eles não estavam lá, e ela queria ir direto de lá para a casa dos pais da esposa lá do casal. Só que aí a mãe e a irmã dali falaram que estavam preocupadas com a saúde dela, que ela precisava descansar e comer, senão ela não ia conseguir
buscar o filho. E depois de algumas horas de descanso, ela conseguiu encontrar esse casal com a criança, mas para tristeza dela não era o Maureen. Ela estava à beira de um colapso mental, então ela não conseguia dormir nem comer. Quando ela viu os objetos do Maureen, ela ficava muito mal, tiveram até que tirar tudo da casa e os familiares dela pediram para ela se consultar com um médico. De pouco em pouco, ela foi melhorando a saúde física e mental e ela decidiu que se ela quisesse encontrar o filho, ela precisava cuidar da própria saúde também. Se eu ficasse louca, eu não seria capaz de procurar meu filho. E um dia, se o meu filho voltasse e me visse dessa forma, seria muito lamentável para ele. Nessa mesma época em que ela estava psicologicamente melhor, ali começou a se envolver com grupos de mães que também tinham os filhos desaparecidos. Daí ela entrou em contato com um mundo que ela desconhecia completamente. Eram muitos pais cujas crianças tinham desaparecido recentemente e a maioria dessas famílias tinham filhos homens. Então, por que bebês homens estavam sendo levados? E aqui vai o motivo do Maureen ter sido levado. Lembra da política do filho único na China? Então, nas áreas urbanas, os casais só poderiam ter um filho de qualquer jeito, independente dele ser biologicamente homem ou mulher. E muitos casais torciam para que o filho nascesse homem, exatamente porque a China era ainda mais patriarcal naquela época do que é hoje. Então, se o casal tivesse uma filha mulher, primeiramente, ela não ia carregar o sobrenome da família, mas ela também não ia conseguir ajudar a cuidar dos pais durante a velhice, porque era normalmente o marido que sustentava a família. Como é impossível escolher o sexo do bebê, essa lei levou a um grande abandono de meninas, para não dizer, aquela outra palavra que fala gestação interrompida. E também tinha aumentado bastante o sequestro de meninos, porque eles eram vendidos para famílias que acabavam criando esse bebê como filho biológico deles. E foi exatamente isso que aconteceu com o Maureen. Ele foi levado naquele dia 17 de outubro e ele foi vendido para um casal que não tinha filhos por um valor mais ou menos de R$4.600. Eles mudaram o nome do bebê para Gu Ningyin e ele foi criado em outra província. Ele teve uma infância e adolescência normal, ele fez escola, fez faculdade, ele até se casou depois. E assim, como ele foi levado muito pequeno, ele não tinha memórias da vida dele antes de, 4 anos. Então, para ele sempre nasceu naquela família e durante todo esse tempo ali passou 32 anos tentando encontrá-lo, em que ela ajudava a localizar e divulgar casos de desaparecimento de crianças. Ao longo desses anos, parece que a Lee ajudou a encontrar 29 crianças e devolvê-los aos seus pais, porque ela disse que era extremamente difícil para ela, porque ela ficava pensando, por que não eu, por que não o meu filho? Mas ela ao mesmo tempo ficava muito feliz de ver esses reencontros. Ela ajudou muita gente e em 2015 a mãe da Lee acabou falecendo com 94 anos, bem no dia do aniversário do Maureen. E parece que alguns dias antes, a mãe da Lee tinha sonhado com o Maureen, que eles tinham encontrado ele, e disse, faz quase 30 anos, ele deve voltar. A Lee viu tudo isso como um grande presságio e prometeu para a mãe que ela encontraria o seu neto. E talvez por coincidência do destino, em maio daquele mesmo ano, no Dia das Mães, o Departamento de Segurança Pública de Xi'an ligou para a casa da Lee informando que o Maureen foi sim encontrado. Em abril, alguma pessoa que não quis ser identificada deu uma pista dizendo que tinha um homem muito parecido com o Maureen, de 30 e poucos anos, vivendo em outra província, e levou para a polícia a foto desse homem. E aí a Lee foi contactada e deu o retrato falado, não sei se é retrato falado, mas quando a polícia desenha como é que a pessoa vai ficar quando mais velha, a partir de fotos de criança, então ela forneceu esse desenho e parecia bastante, bateu. Esse homem morava a 700 quilômetros de distância de Xi'an, mas ele aceitou fazer um teste de DNA e quando o resultado saiu, deu um match, era realmente o Maureen. Foram no total 32 anos, 300 pistas falsas, noites mal dormidas, mas ela finalmente conseguiu. Então, no dia 18 de maio, a mãe, o pai e o Maureen finalmente se encontraram. Os pais estavam apreensivos antes desse encontro, porque o Maureen já tinha 34 anos, ele já era casado, já trabalhava. Então eles estavam com medo
dele não ter esse carinho que eles tinham pelo filho por todos esses anos e que seria um encontro esquisito, que ele não ia reconhecer os pais. Só que no momento em que Mao-Yin bateu os olhos nos pais, ele gritou mãe e saiu correndo pra abraçar os dois. Meu Deus, por que eu choro todo episódio? Ele ainda tinha todo o carinho do mundo pelos pais biológicos. E quando eles se encontraram, ele até revelou que tinha visto os pais dele na TV falando sobre ele. Como o caso estava super famoso, passou em várias redes de TV, só que, né, como o Mao-Yin era muito pequeno naquela época, então quando ele viu os pais alguns anos depois, ele achou as pessoas familiares, mas obviamente ele não deu muita bola pra isso e, assim, ignorou o acontecimento. Eles se encontraram várias vezes e nas fotos que eles tiraram, eles são uma cópia um do outro, que, assim, é muito fofinho de se ver. Ali mostrou várias fotos de infância dele, mas ele ainda não lembra de nada. E eles também ainda moram em cidades diferentes, segundo Ali. Ele é um adulto agora, ele tem a sua própria maneira de pensar, tem sua própria vida, se casou e tem sua própria família. Então eu só posso desejar-lhe o bem à distância. Eu sei onde o meu filho está, eu sei que ele ainda está vivo e isso é suficiente. Depois de todos esses anos, ele ainda é tão amoroso comigo. Parece que não nos separamos, somos muito próximos. E eles ainda conversam todo dia por mensagem. Então, assim, é um final feliz por uma história triste, né? Assim, nenhuma história de desaparecimento, nem quando a pessoa aparece depois é uma história feliz, porque nunca deveria ter acontecido. Mas se for olhar pelo lado menos pior da coisa, pelo menos o menino teve uma vida normal a vida toda, ele foi bem cuidado, ele foi bem sucedido como os pais desejavam que ele fosse. E Ali também ajudou muitas famílias a se reencontrarem no processo, coisa que ela faz até hoje. Ela fala que ela dedica a vida dela a isso. Ai, gente, sério, às vezes a gente precisa de uma história boa, porque a maioria das vezes eu choro de tristeza, dessa vez eu chorei de alegria. Então, assim, mudanças. De qualquer forma, eu já falei, fiquem atentos às novidades que virão e assistam meus outros vídeos da playlist do Cafezinho Investigativo. Eu diria, a maioria deles não tem um final tão bom quanto o de hoje. Nenhum tem. Muito obrigada por assistir, eu amo todos vocês, eu acho que eu nunca falei isso aqui nesse quadro, mas eu amo todos vocês que me assistem e que me dão apoio e que acreditam no meu conteúdo. Ai, é porque o final foi feliz, então eu tô feliz. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Hatte!